Olá, e aí? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu quero falar sobre 5 princípios. Anotei aqui, ó, eu deixei anotado para que a gente possa discorrer e falar sobre nesse vídeo. 5 princípios bíblicos para prosperar. Então a gente vai aprender nesse vídeo e eu vou explicar passo a passo 5 princípios bíblicos poderosos para quem quer prosperar, tá bom? Por quê? Porque a Bíblia ensina princípios poderosos para quem quer viver uma vida próspera, não só financeiramente, mas também emocionalmente e também espiritualmente, tá certo? Então, se você quer prosperar financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, esses 5 princípios vão mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir e como você entende princípios da palavra de Deus, tá bom? Para quem não me conhece ainda, para quem é novo aqui nesse vídeo, nesse canal, é a primeira vez que está me vendo, eu me chamo André e aqui nesse canal eu sempre trago vídeos, ilustrações e conteúdos para agregar na sua vida, para agregar para quem quer prosperar, para entender princípios bíblicos sobre prosperidade, porque tem sido amplamente divulgado, tem sido falado de formas erradas contra a prosperidade. Muita gente ainda acha que o cristão ele tem que viver na pobreza para ele ser humilde. Muita gente ainda prega isso onde vai, nas igrejas por aí, que a humildade ela está relacionada com a pobreza, quando na verdade isso não tem interligação. Existem muitas pessoas riquíssimas que são humildes e existem também, em contrapartida, pessoas pobres que são arrogantes, que não são humildes de forma alguma, né? Você deve conhecer alguém aí. Então, se você aqui é novo nesse canal, é a primeira vez que você está me vendo, eu peço que você já se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém. E se você estiver gostando do conteúdo, deixa aquele like, isso ajuda bastante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele mostra para mais pessoas esse conteúdo. Tá bom? Esse canal ele não é só para cristão, não é. Esse canal eu gosto de falar para todo mundo. Só que aqui a gente traz princípios bíblicos sobre a prosperidade, sobre dinheiro, sobre oferta. E esse canal, o intuito dele é fazer você crescer, evoluir. Então, muita gente pensa que a evolução e você prosperar emocionalmente, espiritualmente, a gente tem que abandonar o dinheiro, se afastar do dinheiro, dos bens materiais. Quando na verdade a Bíblia nunca foi contra você ter bens materiais, a pessoa ter bens materiais. Nunca foi contra. Jesus nunca foi contra a pessoa rica por ser rica. Mas o que é amplamente divulgado é que você não deve confiar nas riquezas, que você não deve confiar no dinheiro, que você não deve colocar isso em primeiro lugar na sua vida, que você não deve buscar isso acima de qualquer coisa. Então a gente tem que aprender esses parâmetros que diferenciam essas coisas. Por quê? Porque você vai em determinados lugares e ouve alguém falando contra a riqueza, contra o dinheiro, e também exaltando a pessoa, a humildade, como se diz, na pobreza, né? E a gente acaba ficando confuso se a gente pode ou não, se a Bíblia é contra ou não o dinheiro, tá? Então, entenda, você não deve colocar o dinheiro acima de tudo. Você não deve buscar na sua vida, colocar a sua vida, gastar toda a sua vida em busca do dinheiro. Salomão, ele dá um conselho muito sábio. Salomão, ele foi o homem mais sábio que existiu. E ele dá um conselho:
ele fala, busca a sabedoria. Busca a sabedoria, porque na mão direita, a sabedoria ela vai te oferecer longevidade. E na mão esquerda, ela vai oferecer riquezas e honra. Ou seja, ao invés de ficar nessa busca desenfreada pelo dinheiro, é melhor a gente investir o nosso tempo em busca de sabedoria, porque a sabedoria ela traz isso para a gente. E quando você sabe, você se destaca dos demais. Isso é notório. Então, numa entrevista de emprego, quando você demonstra a sua sabedoria, quando você está conversando com o entrevistador, ele percebe que você é uma pessoa sábia pelas suas respostas, pelas perguntas que você faz, você já começa a se destacar. Então, a sabedoria ela vai te proporcionar isso, tá bom? Então, nesse vídeo, hoje, eu vou trazer aqui 5 princípios que são importantíssimos e poderosos para quem quer viver alinhado com a vontade de Deus em relação ao dinheiro. Então, todo princípio que eu falar aqui, ele vai ter um embasamento bíblico. Para quem conhece a Bíblia, gosta de ler a Bíblia, vai ser fácil de encontrar. Para quem não conhece muito a Bíblia, não tem muita familiaridade, eu vou deixar a referência, então também vai ficar bem fácil de encontrar, tá bom? Então, já vamos para o primeiro princípio. Eu anotei aqui. Primeiro princípio que eu quero trazer aqui é o seguinte: coloque Deus em primeiro lugar. Isso está em Mateus 6,33 e está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós priorizamos a Deus, Ele nos guia para a verdadeira prosperidade. E em Salmos diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não acrescenta dores. Muitas vezes nós vemos pessoas ricas, mas são pessoas que têm uma série de problemas. E aquela frase mais famosa, o dinheiro não traz felicidade. Então, realmente ele não vai trazer, né? Óbvio, é Deus que vai te dar, mas a riqueza, o dinheiro está atrelado a isso também. Então, tem coisas que você deseja aí na sua vida que vai te alegrar, vai te deixar feliz se você tiver. E é através do dinheiro que você vai ter isso. Então, o dinheiro, óbvio, ele não vai comprar felicidade para você, mas ele vai te proporcionar isso, tá bom? Então, não creia em pessoas que querem falar dessas formas com pretensão de religiosidade e santidade, tá bom? Então, o primeiro princípio que a gente tem que aprender aqui: coloque Deus em primeiro lugar, as coisas do reino em primeiro lugar. Busque a justiça em primeiro lugar. E buscar a justiça aqui, eu posso dizer assim de uma forma bem sucinta, é que primeiro você tem que entender que você é justo diante de Deus. Como assim eu sou justo diante de Deus se eu sou pecador, eu erro o tempo inteiro? Ora, Jesus veio para que isso fosse resolvido. Jesus veio para que você, sendo injusto, fosse justificado. Então, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele vai dizer que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fomos justificados na morte de Cristo Jesus. Então, busque esse entendimento da justiça em primeiro lugar. Busque saber que você é justo, independente do que a sua consciência te diga. Independente do que as pessoas dizem para você. Busque entender que você é justo. E priorize a Deus. Se algo vai te distanciar de Deus e você acha que isso é pelo dinheiro, é por causa de alguma outra coisa, não vá. Busque a Deus primeiro. Coloque prioridade nas coisas de Deus, no seu devocional diário, seja lá como você busca a Deus, mas coloque em primeiro lugar. Nunca coloque o dinheiro acima de todas as coisas. Busque o reino, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o primeiro princípio que eu quero trazer aqui. E o segundo princípio, também está anotado aqui, seja diligente no seu trabalho. A referência está em Provérbios 10:4, que diz assim:
A mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Então, o que quer dizer isso? Se você trabalha, mas trabalha de uma forma negligente, o que vai acontecer se você for um empregado? Você certamente vai ser demitido, porque você é negligente, é preguiçoso, não cumpre horários, não faz o que tem que ser feito. O seu chefe, o seu patrão, o seu empregador, ele sempre está tendo que te cobrar e você está sendo um peso na vida dele. E aí, às vezes a gente quer alguns benefícios, a gente quer um aumento, a gente quer uma folga para resolver algum problema, a gente não consegue e a gente ainda fica irritado com isso, com o nosso empregador, achando que estamos sendo injustiçados. Mas se você é um trabalhador diligente, se você é um trabalhador que se esforça, que você faz o que tem que ser feito e faz além do que você é pago para fazer, certamente em breve você vai ser bem remunerado, muito melhor, e o seu trabalho vai ser para você algo muito simples de se fazer. Você vai fazer com alegria, você vai ser visto com bons olhos pelos seus superiores, e assim você começa o seu ritmo, a sua jornada de prosperidade. Quando você pleitear algo com o seu chefe, com o seu empregador, vai ficar mais simples e vai ficar mais fácil. Então, segundo princípio, anotem aí, seja diligente no trabalho. A mão preguiçosa empobrece. Então, o preguiçoso ele fica ali dando desculpa para tudo. Ah, não vou trabalhar hoje porque está frio. Ah, hoje eu não vou fazer isso porque está calor. Eu não vou procurar emprego porque a taxa de desemprego está alta e não tem emprego para ninguém. Sendo que o trabalho ele não está primeiramente ligado ao emprego. O emprego é a carteira assinada, você ter aquela segurança, né? Mas o trabalho tem. Enquanto existe terra, enquanto existe uma enxada, você tem trabalho para fazer, tá bom? Então, o preguiçoso ele fica arrumando desculpa, se vitimizando e ele vai empobrecer. Não sou eu que estou dizendo, tá lá em Provérbios 10, 4, pode pesquisar lá, tá bom? Então, a mão diligente enriquece. Então, tá bom? O segundo princípio. E vamos já, então, puxando o terceiro princípio que diz: administre bem os seus recursos. Então, você vai ter um recurso ali porque você está trabalhando, porque você está empregado, porque você é um empreendedor. Não adianta só ter o dinheiro. Você tem que administrar bem esse recurso que vem à sua mão. Isso, na Bíblia, a gente encontra parábolas assim de administração de recursos, mas hoje eu quero trazer aqui Provérbios 21, 20. Ele diz: o homem sensato economiza e tem, mas o tolo gasta tudo quanto recebe. Ou seja, você tem que administrar aquilo que tem na sua mão, porque quanto mais você tiver na sua mão e souber administrar, for um administrador fiel, assim como Jesus contou na parábola, mais lhe será acrescentado. Hoje a gente conhece os juros compostos, né? E você vai lá, investe seu dinheiro e aquilo está gerando juros e juros sobre juros. Isso vai te enriquecer, vai virar uma bola de neve. Ela começa bem fraquinho, mas com o tempo vai pegando tração e essa bola de neve vai aumentando e você vai enriquecendo cada vez mais. Então, terceiro princípio é você saber administrar aquilo que o Senhor te dá, aquilo que vem à sua mão através do seu trabalho, através do seu esforço, através dos seus empreendimentos. Saiba administrar o que tem na sua mão. Pode parecer pouco, mas com uma boa administração você consegue transformar isso e multiplicar. Um conselho que eu dou é: pague por sabedoria. Se você ganha pouco e quer ganhar mais, aumente o seu conhecimento, porque a gente é pago pelo que a gente sabe. A gente é bem pago pelo que a gente sabe. Então, eu quero que você entenda isso. Não adianta a gente ter muito recurso se a gente não sabe administrar. Mas se você tiver pouco recurso e você souber administrar, investir em sabedoria, com certeza isso vai ser benefício para você. Com certeza você vai enriquecer mesmo ganhando pouco, tá bom? Então, anotei aqui, o segredo da prosperidade não é só ganhar dinheiro, mas saber administrá-la com sabedoria.
Então você tem que ter sabedoria, por isso que eu estou dizendo, invista em sabedoria, em conhecimento, um curso, um livro, que vai te ajudar a administrar o seu recurso, o seu dinheiro, para que você prospere financeiramente, tá bom? E também não é só financeiramente, emocionalmente, você pode fazer cursos na área emocional, porque você tendo inteligência emocional, você consegue se destacar também mais dos demais, dos seus companheiros, e também espiritualmente, você tem que prosperar espiritualmente. Então, se você tem falta de dinheiro, com certeza a sua vida, a sua cabeça é um turbilhão de coisas. Você não sabe com que vai pagar suas contas e você não consegue dormir bem. Então, tenha sabedoria para administrar todo o recurso que vem à sua mão. Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio que eu anotei aqui e quero trazer é: seja generoso. E a referência é Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, a generosidade ela vai abrir portas na sua vida. Então, para quem não sabe, Salomão foi o rei mais rico da história que existiu e foi o homem mais sábio da história. Quem deu a sabedoria e o dinheiro, a riqueza, a prosperidade foi Deus, e está lá na história bíblica. Então, Salomão ele escreve o livro de Provérbios. E essa sabedoria milenar dele é a que tem feito muita gente rica e próspera nessa terra. Pessoas que têm aplicado sua sabedoria, aplicado seus conselhos na prática, no dia a dia, têm conhecido a verdadeira prosperidade, o verdadeiro desfrute. E muitos cristãos que era para saber isso, muitos cristãos que poderiam estar desfrutando disso, não desfrutam porque não têm conhecimento, porque não querem conhecer mais sobre isso, porque muitas vezes já tem até um bloqueio quanto a isso. E esse bloqueio ele tem que ser quebrado, ele tem que ser tirado da sua mente. Então, Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, ela vai tirar você dessa escravidão, da ignorância, e vai te colocar em liberdade, na liberdade da sabedoria. E aí sim você pode prosperar. Então, grava isso aqui, porque isso aqui é muito importante. O generoso, ele sempre prosperará. A alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. Tá bom? E o quinto e último princípio que eu quero deixar aqui, eu anotei, é: tenha fé e obediência. Porque não adianta nada eu saber esses princípios, mas não ter fé que esses princípios funcionam e também não colocá-lo em prática, tá? Então Isaías ele fala assim, ó, Isaías 1, 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então a obediência à palavra de Deus traz provisão. Então não adianta só me ouvir aqui, ou ouvir alguém falar sobre isso, ou qualquer outro vídeo no YouTube, ensinando conselhos práticos para você prosperar, para você construir sua riqueza de alguma forma lícita. Se você não pôr em prática através da fé, porque a fé sem obras ela é morta. Então você tem que ter fé nesses princípios que são bíblicos. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Então, tenha fé nisso que Deus está dizendo para a gente. Obedeça o que Ele está dizendo aqui para fazer, e aí você vai prosperar. Como Isaías 1, 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, você vai ter abundância, você vai ter tudo de bom ao seu redor. E com isso também eu quero que você entenda que não é para você ter só para si, como algo ali que é só seu. Não. Você tem que usar isso para a bênção de outras vidas, de outras pessoas. Você tem que usar esse recurso que vem à sua mão para o reino de Deus. Se você vê alguém com fome, com sede, precisando de algo, você tem que ter o que você ofertar nessa vida. Ou seja, o princípio 4, generosidade. Tá? Então, esses princípios eles têm que estar arraigados na nossa vida. Eu sugiro que você pegue todas essas referências que eu passei aqui, anotem essas referências, busque lá na Bíblia e você leia todo o contexto, releia para você entender, peça a Deus sabedoria, que Ele dá sabedoria para quem pede,
tá bom? Esses princípios, quando colocados em práticas, eles vão te fazer uma pessoa muito mais próspera, não apenas financeiramente, mas também espiritualmente, emocionalmente. Você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor, não só na sua área profissional, que vai ter uma melhora, mas também no seu relacionamento interpessoal, dentro da sua casa, na rua, onde você for, as pessoas vão ver que você tem algo diferente. Por quê? Porque você carrega princípios dentro de você. Você carrega esses princípios bem arraigados e vai colocando em prática, e isso vai se difundindo, e você, sem perceber, você vai ser moldado, você vai ser transformado, porque isso é a palavra de Deus. Isso é o que Deus faz com a gente, tá bom? Então não caia na insensatez ou na besteira de achar que você não precisa de dinheiro. Claro que você precisa. Você paga as suas contas, você paga casa, energia, água, tudo que você faz hoje, você precisa do dinheiro. Mas não coloque o dinheiro acima de tudo. Não busque o dinheiro a todo custo, para você ter cada vez mais naquela ganância desenfreada que o mundo tem. Mas busque o reino, busque a Deus em primeiro lugar, aplique esses princípios, seja generoso, invista em conhecimento, em sabedoria, para você ter sabedoria, e isso vai te fazer uma pessoa muito melhor. Tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado desses princípios. O meu desejo é que você aplique isso que eu passei aqui para vocês, não seja apenas palavras lançadas ao vento, tá bom? Quem não é inscrito no canal, já convido a se inscrever, ativar o sininho, para que toda vez que eu faça um vídeo novo, você receba a notificação. Esses vídeos vão edificar muito a sua vida. Compartilhe também com alguém que está passando necessidade, com alguém que está com algum problema que você conhece. E deixe um comentário aqui. É muito importante eu saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Pessoal, então um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.